Vamos começar? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Oi, gente, boa noite. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente trouxe uma aula muito legal para vocês. Toda vez que eu falo que a gente traz uma aula de ritual, a gente abre uma brecha para deixar claro quanto é significativo você agregar ao ticket do serviço de dentro do salão. Eu costumo dizer que uma escova simples tem o valor de uma escova simples e a valorização de uma cliente sobre uma escova simples é aquele valor de desvalorização ao profissional e ao trabalho que ele conclui. A partir do momento que você envolve um tratamento, um ritual, um tempo, uma experiência, uma percepção, logo constitui-se o valor do ticket. E o treinamento de hoje é sobre esse ritual, não o ritual de escova, mas aqueles rituais impagáveis que você precisa conhecer na hora de você preparar uma mecha ou uma coloração, durante o processo de coloração e o pós. É uma curva que tira a gente daquela linha do tempo onde a gente sofria tanto com as problemáticas de colorir e descolorir, com todas aquelas problemáticas químicas, todas aquelas problemáticas psicológicas que a gente gerava ao perder uma cliente ou perder um trabalho no salão ali por incompatibilidades gerais. Então, é basicamente isso. Espero que vocês aproveitem muito a aula de hoje. Patrick desenhou com todo o carinho do mundo, né, Patrick? Sempre, né? E sempre buscando, né? E é isso aí, vamos começar. Vamos lá. Há algum tempo breve, poderíamos trocar a expressão de cuidado, a coloração e descoloração como antes, durante e após, por pânico, terror e aflição. A vida do profissional cabeleireiro continua uma dose de surpresa. Ainda que tivéssemos o máximo de cuidado, os resultados eram imprevisíveis. Realmente. Antigamente, né, Oséias, era tudo muito na sorte, não tinha um conhecimento técnico, não tinha uma visão ampla, não tinha essa questão da sensibilidade mesmo, de saber na onde você está mexendo. Antes, a gente não tinha muitos produtos que vinham trabalhando junto com o pós-colorante. O pós-colorante ele é mais abrasivo, Sim. as colorações eram mais abrasivas, elas não tinham tanto tratamento quanto as de hoje, e a gente não tinha produtos como o Theraplex para ajudar-nos E no, olha que eu não estou no- falando nem de. A gente nem está falando de produto nacional, não. A gente está falando de não toda a linha cosmética. Era A bem gente, às pequenininho. vezes, às vezes a gente ainda ia lá, eu já fazia, às vezes, tinha algum cuidado de fazer, às vezes, colocar um pouquinho de óleo no pós-colorante, às vezes tentava Sim. fazer algo para poder amenizar um pouco Mas era o difícil. uso, trabalhar com o X mais baixo, para tentar não agredir tanto a fibra, mas mesmo assim, os estudos em cima disso ainda estavam bem aquém do que a gente tem hoje. Na época das mechas costuradas ainda que eu tô falando. Acho que boa parte do pessoal aí já entende sobre isso, essas questões. A gente trabalhava muito enxaguando pó descolorante lá no lavatório, então isso trazia muita reação com relação à água mesmo, né? Que é um combustante natural e universal, né? Então ele também pode fazer isso com o cabelo. Então dava esse resultado era justamente por isso. Hoje, a segurança, o entendimento e os produtos nos trouxeram uma nova era, onde podemos coordenar e controlar os procedimentos, garantindo os melhores resultados, cabelos saudáveis e clientes satisfeitas. Nesse novo cenário, surge uma oportunidade de monetizar através de serviços diferenciados e tratamentos especializados. Aí abre uma margem gigantesca, né? Porque o que que acontece? Toda vez que a gente trabalha um pré-tratamento ou durante um tratamento ali, melhorando a qualidade do produto e do ritual, e um pós, isso envolve custo. Porque quando você trabalha com cabelo colorido ou com uma mecha de uma maneira assim mais global, sugere-se que você deve usar todos os produtos circunstanciais, e são muitos, que colaboram ali com o seu serviço. Aí cabe ao profissional determinar como isso vai ser feito no salão. Se você vai criar um ticket de comanda onde você separa o ato de descolorir com o ato de tratar, se você vai incluir pré-tratamento, tratamento durante, tratamento pós, já na aplicação da mecha,
Se você vai alterar o valor mínimo do ticket do salão e já vai incluir todas essas atividades, calculando o seu custo e garantindo que todas as suas clientes tenham a possibilidade de um cabelo tratado, eu costumo dizer que no meu espaço, e pensando como uma pessoa que, como um doutor de cabelo, se existe um tratamento e eu sei que vai melhorar minha condição de trabalho e vai considerar melhor entrega no cabelo da cliente, eu não vou nem discutir com ela essa venda. Eu prefiro já agregar os serviços e alterar o meu ticket inicial de maneira que os meus serviços já englobem esses tratamentos. Eu me sinto mais seguro, eu faço uma entrega melhor e a minha cliente sai mais satisfeita. Agora, cabe ao profissional, dentro de cada salão, definir como é que vai ser isso. Se você vai fazer uma abordagem a esse ticket, você vai citar, preço com tratamento é tanto, preço sem tratamento é tanto. Então, cabe muito ao profissional definir isso. A minha dica é, se você pode fazer, se você tem recurso, não desperdice os recursos. Posso, vou colocar Pode. na verdade, trazer algo que aconteceu essa semana passada. Uma cliente chegou para fazer uma mecha, ela chegou já querendo fazer um contorno para sair mais em conta. Quando eu falei o valor, ela falou assim: ah, não, mas o contorno é bem mais em conta, eu queria fazer só o contorno, não queria fazer tratamento. Eu disse: não, eu dou esse preço, porque esse preço já é com finalização, com tratamento, já é tudo incluso. Eu vou tonalizar e vou tratar o seu cabelo pré e pós a mecha. Ela não, eu gostaria de fazer só o serviço. Eu falei assim: olha, dessa forma eu nem trabalho, porque eu prefiro te entregar um serviço de maior qualidade, garantindo um resultado muito mais satisfatório e duradouro no seu cabelo. E aí ela se convenceu de fazer o serviço e eu fiz todo o serviço para ela, mostrando passo a passo de tudo que eu estava fazendo. No final do serviço, ela falou assim: não, realmente faz toda a diferença quando você está fazendo. E eu nunca fiz dessa forma. Sempre fazia mais, era o serviço, às vezes colocava no máximo uma hidrataçãozinha no final da mecha. Não era o que vocês estavam fazendo. Eu mostrava exatamente eu falava sobre cada produto e o que aquele produto ia trazer e entregar de resultado para aquele cabelo naquela hora que eu estava aplicando o produto. Então deu um resultado assim de satisfação muito maior para ela do que ela esperava. É basicamente isso fazer a ação mesmo. Quanto mais transparente e visual for a sua conversa com a cliente, melhor vai ser os resultados. Ela tem que ver o que você está fazendo. Não pode ser aquela coisa de trás de lavatório. Ah, eu estou fazendo isso. Não, ela tem que ver o gestual, o passo a passo. Estou usando isso por causa disso. Estou colocando isso por causa disso. Quanto mais transparente, mais ela vai ganhar sua credibilidade e sua confiança. Fale dos ativos, fale do que aquele ativo faz no cabelo da cliente. Ela vai sentir que ela está fazendo um procedimento que traz diferença para ela. Eu acho que o resultado fica muito melhor e ela consegue enxergar que entender que o valor que está sendo cobrado é um valor justo. Porque não é simplesmente eu falar assim: ah, não, meu produto, meu serviço, ele é isso, isso, isso com tratamento. Mas não explicar o que o tratamento vai fazer para ela vai sentir realmente que ela está sendo assaltada dentro do salão. Ela não vai achar que vale a pena pagar por um tratamento junto com o serviço de mudança de cor ou de alisamento. Então, mostrar que tem diferença no tratamento, no serviço, quando esse tratamento ele é incluso. Qual a diferença que esse tratamento vai trazer para o cabelo dela? A gente fala sobre muito essa questão de falar mesmo com o cliente, mas vamos ser sinceros, né? A gente precisa também de ter uma média ali. Tem cliente que ela não está disposta a ouvir Não, tudo que você tem para falar, mas se você achar palavras-chave do exatamente. assunto, foco ali da conversa, ela vai começar a virar público, começar a prestar atenção. Porque você vai derramando aquele monte de informação, ela vai Não ficando é perdida, em vez de atrair, você vai espantar ela. é Então, mostrar ter um meio termo, né, da conversa, achar o foco dela, se é uma cliente que conversa mais, se ela absorve mais, se ela não dá muito confiança, para trabalhar palavras-chave, momentos de gatilho ali durante a conversa, para soltar uma informação ou outra, e tudo isso, assim, com muita naturalidade, sem parecer algo forçado. mostrar com poucas palavras ou com segurança que você tem autoridade no que você fala. Aí essa cliente ela vai saber que você está entregando algo muito maior do que simplesmente fazer uma mecha ou vender um serviço. É entregar serviços com resultados. O novo momento. Esse novo momento nos coloca em estado de alerta, não só pela busca incessante por inovação e qualidade, mas também pela necessidade de entender como transformar essa mudança de uma vantagem financeira.
Como podemos atender às necessidades específicas de cada cliente, oferecendo tratamentos de pré, durante e pós-coloração e descoloração? Monetização nos tratamentos de pré, durante e pós-coloração e descoloração. Através dessa entrada que a gente fez aqui, a gente vai trazer para vocês também alguns protocolos que você pode estar usando para oferecer serviços de pré, e durante e pós-coloração, onde esses serviços serão monetizados e trazer resultados de ticket maior para o seu salão. Na verdade, a gente trouxe 2 casos pertinentes que acontecem muito dentro do salão, no qual a gente tem a situação de um cabelo X que passa por um teste de mechas e a gente tem 2 direcionamentos, tanto para quem trabalha com mirra e tanto para quem trabalha com Mason, para ter esse balanceio aí e ambas as familiaridades conseguirem trabalhar de forma mais eficaz. Sabe o que eu percebo nas pessoas que têm dificuldade de incluir tratamento? Geralmente são as mesmas pessoas que têm dificuldade de fazer análise. Quando você não tem um cabeleireiro que ele é capaz de fazer uma troca com a cliente, explicando e protocolando aquilo que ele vai fazer e o resultado que ele vai ter depois, já afirmando para ela verbalmente todo o processo que vai acontecer, ele tem uma certa dificuldade de incluir valores aos procedimentos. Sim, bastante. Né? Porque ele não consegue justificar para a cliente Por que que ela precisa desses tratamentos, né? Uma cliente que investe, gente, no pré-tratamento e no tratamento durante o serviço, ela economiza um valor incalculável de tratamento póstumo. Porque se esse cabelo entra em danificação, se esse cabelo entra num processo de dano, para voltar esse cabelo depois, é um gasto muito maior, um período difícil, um desgaste psicológico. O cabelo vai estar feio, não vai estar bom. Então, se você consegue incluir um raciocínio na cabeça dela, olha, remediar, como é que fala? Prevenir é melhor do que remediar. Prevenir melhor do que remediar. Então, a gente cuida antes para a gente não gastar depois. Se você mostra para ela que tem uma opção para não esbarrar no problema, ela aceita na hora. Com certeza. Montar um plano certinho, desde a entrada, como que tá a situação. Vamos mostrar aqui, vocês vão entender. Nosso primeiro caso. O objetivo é um loiro claro marrom dourado na altura de 8,7. O teste de mechas com polo blonde, mais acho de 30 volumes, uma pausa de 40 minutos. O cabelo ele tá em altura de 5, com histórico de coloração, mechas e uso contínuo de piscina com 5 centímetros de raiz natural. Resultado do teste: um cabelo elástico nas pontas, a descoloração manchada no meio e a raiz com abertura limpa. Então a gente tem um cabelo que abriu bonito na raiz, ficou manchado no meio e a ponta estourou. Então, como a gente vai criar um protocolo, como a gente vai identificar esses problemas, pontuar essas situações para poder entregar um cabelo. Aí entra a questão de como você vai monetizar. A gente sempre fala, a gente sempre traz que vamos identificar os problemas principais para a gente solucionar com os produtos corretos. Aqui, um dos pontos que a gente identificou foi o quê? Uso contínuo de piscina. Então, esse cabelo ele tem um excesso de metal pesado, ele tem uma variação ali, por isso que o teste de mecha já deu essa bagunçada. Então, nesse caso aqui, a gente montou o seguinte protocolo. Primeira sessão, a gente vai fazer um protocolo com algumas sessões antes de realizar a mecha, um protocolo pós-mechas e indicação de produtos home care. O primeiro, a gente vai fazer uma sessão com metal clean. Nesse caso, a gente precisa de usar o balme com pausa, a gente precisa de usar o shampoo com pausa, a gente vai tratar o cabelo com a máscara e o buster a gente vai colocar no final, que é o quê? Adicionar o leave-in metal clean com Ultimate Finish. A gente já estudou que o Ultimate Finish ele faz uma reconstrução no fio ali de forma que instantânea. Então a gente consegue limpar e reconstruir esse fio desde a primeira sessão. Indicação da linha Lush. Por que que a gente está trabalhando com tudo da Mason aqui? Porque para fazer essa retirada mais pesada, por ter o histórico de piscina, a gente precisa de trabalhar com o balme e a linha do Metal Clean. Então, por isso que a gente colocou ela aqui. Em outros casos, a gente pode trabalhar
com Detox Therapy, mas aqui é um caso específico de remoção de metal pesado por uso de piscina. E excesso de cloro também. Então, a gente precisa de tomar esses devidos cuidados. Fez a primeira sessão, próxima sessão, a gente vai trabalhar se o cliente for um cliente Mason. Então, a segunda sessão, a gente vai trabalhar com a linha de Nanoforce. A gente tem muitos casos de pessoas que ainda têm dificuldade de inserir a Nanoforce. Então, toda oportunidade que eu tiver de trazer Nanoforce dentro de protocolos, dentro de situações diversas, eu vou tentar trazer para vocês assimilarem mesmo o quão fácil é trabalhar com esses produtos. Para a segunda sessão, a gente tem o Shampoo Recovery, que já é um shampoo que limpa um pouco mais suave o fio, já que a gente já tem um histórico de pontas deteriorizada, então a gente vai proteger esse fio. Vamos trabalhar com lipídio e aminoácido, que vai fazer uma reconstrução interna na fibra, vai devolver massa, vai devolver a questão de lipídios, resistência ao fio. Vamos finalizar de novo com Ultimate Finisher e Veganoy Argan e Avocado. Por que o de Argan e Avocado? Porque ele faz nutri reparação. Então, além da gente ter a reconstrução do Ultimate Finish, a gente tem a nutri reparação do Argan e Avocado. Então, vamos criando esse buster aí. Ah, mas... Pode continuar. Depois você tem Então, mais. ah, mas eu não sou cliente Mason, sou cliente Mirra. Ah, mas você vai entrar no outro? É. Não, quero voltar nesse. É porque eu tive perguntas aqui sobre o Nanoforce. Se eu posso misturar os ativos, as bases, as linhas, os ativadores, os ativos com máscara, ou se tem que ser concentrate base, ou eu posso misturar só com máscaras. Tem sempre que trabalhar a base, que é um carreador da linha Nanoforce. Se a gente não trabalhar esses dois juntos, a base mais o ativo, não vou ter resultado. Se eu trabalhar só a base com outra coisa, sem ser o ativo, eu não vou ter o resultado que eu preciso. Se eu trabalhar só o ativo em cima de outra máscara, ou um ponto de máscara, eu vou ter problema também, porque ele não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou jogar produto fora. Então, sempre que for fazer a linha de Nanoforce, a gente tem que trabalhar base mais ativos, porque senão eu não tenho resultados, tá bom? Sempre na proporção de 1 para 1. A mesma quantidade de base tem que ser a mesma quantidade de ativo. A minha base... Independente se você vai usar 2 ativos, a quantidade tem que ser igual à quantidade de base. Minha base está acabando, só tem um pouquinho de base, então é melhor que não use do que você usar um pouquinho de base e muita quantidade de ativo. Não vai ter o resultado que você precisa. Tá bem? Mudando então para a segunda sessão de quem trabalha com mirra. Aí a gente vai fazer a indicação do Fusion CMC, que também vai fazer essa reconstrução, devolução de lipídio, aminoácido, vai tratar esse fio tanto da parte interna quanto a parte externa. Aí no final aí a gente insere o argan marroquino, que também faz uma nutri reparação da fibra e vai ajudar esse cabelo a ganhar mais resistência, a ganhar mais flexibilidade, vai tirar talvez um pouco de rigidez que tenha nesse fio e vai deixar ele com um aspecto mais saudável. Fez a primeira sessão de limpeza, fez a segunda sessão de reposição lipídica e de aminoácidos, a gente ainda vai fazer mais uma sessão antes de partir para a descoloração. Vamos lá, voltando, cliente Mason. Linha Protein Fusion, shampoo, máscara, leave-in mais Ultimate Finisher e Luxury ou Veganoid. Gente, eu coloquei Ultimate Finisher porque realmente ele é um buster, sim, para finalizar tratamento. E vocês viram como ele conversa com todas as famílias? Eu posso usar Omega Complex e finalizar com Ultimate Finisher, que vai dar certo. Eu posso usar o Protein Fusion e dar o buster de Ultimate Finish, que vai ficar sensacional. O Luxury Ultimate Finish, que fica incrível. Todos os produtos, assim, da Maison, que conversam entre si, você pode estar utilizando o Buster de Ultimate Finish para dar esse up na fibra do cabelo. E sentir necessidade, às vezes, até mesmo trabalhar dentro de um tratamento de nanoforce, você pode incluir o Ultimate Finisher, que vai te trazer esse resultado de mais nutri reparação dentro da fibra. ah, Patrick, não sou cliente Maison, sou cliente Mirra. Então, você vai trabalhar com a plástica, que vai fazer essa reposição dos 19 aminoácidos com a ciclodextrina, tudo bonitinho. Passo a passo da plástica feito bonitinho. Bálsamo revitalizante, 15 minutos sob fonte de calor.
máscara repositora de aminoácidos, 20 minutos, sérum reconstrutor para fazer uma escovação bem polida. E aí, antes de finalizar, olha o pulo do gato. Escovou o cabelo com sérum reconstrutor, você vai aplicar o Elixir Gold no cabelo e vai realizar um Babyliss. Por quê? Todos os ativos que possuem dentro da plástica, eles são termoativados. Então, para você liberar 100% dos ativos dentro do fio, a gente precisa de uma última fonte de calor ali para o tratamento se fixar. Por que que eu aconselho o Babyliss? Porque o Babyliss tem uma temperatura mais reduzida, vai ser um tempo menor e poucas passadas ali na fibra. Não vai ter aquela tração que a Não vai ter atração. Então, você vai ter um cabelo que vai ser ativado, todos os benefícios do tratamento, vai ter uma finalização bonita e não vai correr o risco de. Eu vejo muita gente errando na plástica no quesito de pegar uma prancha muito quente e passar nesse cabelo como se fosse uma progressiva. Não, gente, é um até mesmo tratamento. É, não não tira 100%, não faz a escova polida e quer fazer finalização na na prancha. prancha, Aí não. acaba tirando todo o propósito do serviço, E perdendo entrando. todo o trabalho com a prancha em cima de um cabelo que ainda está úmido e fazendo o alinhamento, querendo fazer com que o cabelo fique mais Mais liso. E não liso. é não é o propósito do produto. O propósito do produto é selar os ativos, os 19 aminoácidos, a ciclodextrina que vai estar envolvendo esses aminoácidos, fazendo uma liberação mais prolongada desses aminoácidos dentro da fibra capilar, mas de uma forma muito mais específica com o ativo do calor. Mas aí não é a proposta acaba não sendo, não seguindo, a pessoa acaba não seguindo a proposta do produto e acaba perdendo o serviço por causa de um uso mal, de um mau uso do produto. Isso quer dizer que não pode passar a prancha? Não estou falando isso. Quem gosta de finalizar o cabelo liso, pode finalizar com a prancha, desde que a temperatura seja mais reduzida, no máximo ali 180 graus, Três e passadas leves, no máximo de 2 a 3. Estouramos 3 passadas. Não é mecha progressiva, é mecha de finalização de escova. Tem que deixar isso muito bem claro, senão você vai jogar o seu tratamento todo fora. Não é o objetivo, principalmente nessa questão que a gente está recuperando uma fibra para passar por um processo químico. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados nesses detalhes, senão não vai adiantar de nada. Você queimou o cabelo ali, na hora que você vai fazer descoloração, ele tá pior do que no teste de mecha. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Fizemos essas 3 sessões de reparação da fibra e preparação dela, a gente vai fazer as mechas. No dia das mechas, inicie sempre fazendo uma lavagem no cabelo com a linha Detox, a sua escolha, shampoo e condicionador. Eu sou cliente Mirra, eu vou trabalhar com shampoo e um condicionador do Detox Therapy, um shampoo e a máscara Detox Therapy. Sou cliente Mason, vou usar o Metal Clean, só o shampoo e o condicionador, o shampoo e a máscara. E utilizar o Ultimate Finisher ou o Bio Elixir para escovar esse cabelo, porque eu estou preparando ele, lavando qualquer tipo de impureza que ainda tenha ficado nessa fibra e ainda estou dando um buster de tratamento de reconstrução antes de iniciar o processo das mechas. Fechou? Em casos de cabelo que passaram por esse processo mais minucioso de cuidado para chegar no resultado de saúde para passar por um processo químico, eu sempre gosto de indicar o pó Luxury Blonde, o branco. O pó preto, geralmente para cabelos mais naturais, com uma resistência maior, que você consegue trabalhar ali de uma forma mais intensa. Cabelos que você tá passeando ali, talvez numa zona de risco, eu já aconselho o Luxury Blonde. Ai, desculpa. O Extreme Plus ele é mais, ele é um pó mais para você fazer uma abertura mais forte, uma abertura mais impactante, criar um efeito de luzes mais intensas. Então, ele vai trazer um pouco mais de agressão se for comparar com o Luxury Blonde. Ambos os dois trabalham da mesma forma, clareiam a mesma quantidade, porém tem esses cuidados aí que é bom a gente tomar. Mais rápido. Exato, o pó preto ele é um pouquinho mais rápido do que o Luxury. Produtos indispensáveis: o pó, Luxury Blonde, OX de 20 volumes, lembrando que a gente está trabalhando um cabelo que vai precisar de repassar a mecha, vai ter que tomar cuidado com as pontas,
e a raiz abre muito rápido. Então, se a gente trabalhar com haste muito forte, a gente não vai conseguir trabalhar a sequência de passagem de cor, de tempo, a gente não vai conseguir fazer a reaplicação do produto. Temos que trabalhar com o Theraplex, passo 1 e 2, e o SOS ou normalizador de pH. Novamente aí, quem é cliente Mirra, SOS. Quem é cliente Mason, normalizador de pH. Ambos os dois vão fazer religação de pontes, ambos os dois vão fazer normalização de pH. A única diferença é que o normalizador de pH ele para totalmente a química e o SOS ele ainda permite você continuar o processo químico ali, seja ela uma descoloração ou uma coloração. Ah, Ô, Patrick, no dia da mecha, você terminou o protocolo, refaça o teste de mecha. sim, a Tá? gente esqueceu de falar. Refaça o teste de mecha e veja se o produto passou. Dependendo, até inclusive né, na hora de fazer essa secagem, se você quiser incluir um pouquinho na hora de fazer a finalização, antes de fazer, fazer a secagem com Ultimate Finish mais o Brio Elixir, aplicar um pouquinho do SOS ou no normalizador de pH antes de fazer a finalização, aplicar e deixar ele agir um pouco, enxaguar e aí passar para a secagem com Ultimate Finish. Você vai dar mais um buster dentro do cabelo para ele poder receber o processo de clareamento sem muito dano. Vamos lá. Você separou todos os produtos, sei com o que eu vou trabalhar, o cabelo está saudável, fazendo as mechas. Altura de tom e tonalização. Mantenha sempre a atenção no fundo de clareamento, pois um tom a mais de abertura pode interferir no resultado final desejado. Após chegar no fundo de clareamento ideal, limpe as mechas com uma toalha limpa e seca. Evite o contato direto com a água antes de normalizar a mecha. Neutralize usando ou o nosso SOS ou o normalizador de pH. Lembrando que ambos fazem religamento de pontes e neutralização de pH. Então, esse cuidado aí de não molhar o cabelo na hora que terminou a mecha é o que vai terminar de garantir assim, a qualidade desse fio durante o processo de mechas. Por isso a gente colocou inclusive a toalha limpa e seca, porque o contato com a água ela é um diluente universal, mas ela também ela entrar como um combustante também. Assim como a gente pode, às vezes, um ácido, se você entra em contato com o ácido, ele não vai fazer mal para sua pele, mas a partir do momento que ele encosta a água nele, ele passa a ser corrosivo. O pó descolorante também, junto com com o peróxido de hidrogênio, ele também, na hora que ele entrar em contato com a água, ele pode fazer uma combustão dentro do cabelo e isso tornar o cabelo mais elástico na hora do enxágue. É o que acontece muitas vezes quando a pessoa, às vezes, tem um cabelo que está super firme, quando ela entra, traz para o lavatório e molha aquele cabelo, esse cabelo começa a ficar elástico. É porque você não secou e não estabilizou o cabelo antes de ir para o lavatório. Então, por isso, a gente dá sempre essa dica de você estabilizar o cabelo na cadeira antes de ir para o lavatório, que a hora que você molhar, o cabelo já está 100% estabilizado, já foi retirado aquele excesso de pó descolorante ali, não vai ter aquela combustão dentro da fibra capilar. Esse processo de normalizar o pH, na verdade, ele te ajuda na própria construção da mecha. Tem duas Exatamente. palavras muito importantes nesse texto, que é o controlar o fundo de clareamento e saber tirar a mecha, controlando o pH. Quando, por exemplo, a gente vai entender que você começa um clareamento na mecha toda, a gente já sabe que às vezes a raiz está mais virgem ou só por mais estar próximo da cabeça, ela vai clarear primeiro. Então, você começa controlando uma mecha pela proximidade ali com a raiz, com as têmporas. Então, na hora que essa raiz chegar no seu tom desejado, por exemplo, tons que são difíceis de controlar, entre ali 7, 8, você já vem fazendo essa normalização, já vem com esse efeito de toalha, mantendo o clareamento normal na parte de baixo e já paralisando a raiz, fazendo o movimento de cima para baixo. Porque se você não para esse movimento, até você conseguir uma coloração na altura de tom que você quer, do meio para baixo, sua raiz já vai ter perdido o fundo. E é o que mais acontece na hora que a gente vê mecha, é isso. Uma raiz que explode mais, abre demais, abriu demais, a pessoa vai querer fechar, não usa uma pré-pigmentação adequada, usa uma tonalização fria, a raiz chumba. Então fica aquela raiz mesclada, quase grisalhada, e uma mecha quente por baixo. Então é muito interessante você aprender a fazer esse controle junto com o auxiliar, né? Que você tem que preparar o auxiliar para isso, se você não faz sozinha, né?
se você tem auxiliar, controlar essa passagem hoje de mecha talvez seja o ponto principal nas qualidades de descoloração e na Exatamente. objetividade de você conseguir um cabelo bonito, principalmente em tons quentes. Sim. Não adianta você clarear demais ou criar uma altura de cor aqui, uma altura de cor aqui, uma altura de cor na ponta e você criar depois uma uniformização de tonalização. Altura de tom diferente, tonalização diferente. Você nunca vai chegar num tom, a menos que você tenha que fazer uma pré-pigmentação para fechar esse cabelo todo, e aí já é um outro trabalho, uma outra E circunstância. às vezes aí é para você remediar uma situação. Né? E o desbote ainda pode dar problema. Pode, muito. Esse cabelo ele pode, você vai conseguir remediar, mas às vezes você não consegue uma uniformização bem muito eficiente. Mesmo fazendo essa devolução aí do fundo de clareamento, você acaba às vezes tendo um resultado que não é o mais satisfatório. E ainda Então, submete o cabelo a um dano maior, um né? dano muito maior. Porque Então, se o você ideal for é que precisar você fazer crie outro sempre procedimento. chegar no fundo de clareamento que você precisa, trabalhar ali com bastante agilidade, com auxílio principalmente, e trabalhando o auxiliar para conhecer os fundos de clareamento junto com você, para você ter sempre o fundo de clareamento na passagem certa. Principalmente cabelos que passam por química, igual esse cabelo que a gente trouxe aqui. Que é um cabelo com a ponta, já tem um resíduo de coloração, passou por processos de utilização de piscina, então já tem um histórico já de mais gravidade, um cabelo que vai ter mais sensibilidade ao clareamento. Então, para fazer essa abertura, principalmente das pontas, a gente precisa de um cuidado maior e fazer aí, às vezes, a normalização do pH, a paralisação da mecha na parte da raiz que já foi aberta. Vocês entenderam que até agora tudo que foi feito gerou uma monetização, gerou um custo, gerou uma ação, gerou um movimento. Aqui, quando você chegar nessa parte, que no mínimo a sua cliente já está super satisfeita pelo resultado que você já entregou para ela do cabelo saudável, dela poder passar pelo processo de mechas, você já gerou ali uma lucratividade interessante. Quem for esperto consegue fazer esse pacote com um preço muito atrativo para o cliente, não perder processo das E mechas altera o método e também. altera, Porque exatamente. vamos ser bem francos. Se você vai trabalhar uma altura de tom ali, controlar a normalização de pH, mecha a mecha de um cabelo, você vai precisar de um apoio. Você vai precisar. Sim, Porque o tempo de você controlar todo um cabelo, que é o tempo maior que você vai gastar para fazer aquela mecha ali, né? A maior tempo da mecha está no controle do fundo de clareamento. sim. Esse tempo que um colaborador está fazendo isso para você de forma segura, você já montou outras duas mechas. Então você tem que pensar no seu método dentro do salão. Ah, eu vou trabalhar sozinha, vou fazer isso aqui tudo por conta e vou gastar todo o meu tempo no procedimento. Ah, eu vou mudar minha metodologia, vou trabalhar conciliar, vou ter um controle de clareamento de fundo e vou fazer mais de uma mecha. Então, tudo isso interfere no seu ticket e como você vai desenvolver o processo dentro do salão. Todos esses serviços que a gente está fazendo com normalizador de pH, de utilização, seja com o SOS ou com o normalizador, tudo isso aí tem que ser mostrado para o cliente, porque isso vai ser colocado no seu ticket. É uma mudança de conceito muito grande, porque o que está me vindo aqui na minha mente essa hora? A gente teve uma geração, uma era, onde a gente explanava os benefícios de um pó descolorante que abria 9 tons com rapidez. A gente viveu esse momento, né? Onde os Sim, melhores pós, abre até 9 tons. Abre até a terceira geração do cabelo. Ah, esse produto, não, 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 não. Isso é um É pó-bala. super pó bala, pó ágil, pó isso, pó aquilo. Hoje a gente vive, gente, uma geração contrária a esse movimento. O nosso produto ele tem que ter potência, tem que entregar o clareamento? Sim, mas ele tem que entregar qualidade, ele tem que entregar cabelo tratado, ele tem que entregar agilidade, tem que entregar como é que fala? Uma descoloração limpa, O sem pós-colorante não mancha. pode ser só um benefício, ele tem que ser Não, multi-benefícios. nem é interessante aquele processo de, tipo assim, a cliente vai fazer uma mecha e está pronta ali rapidamente. Você não controlou nada, você não vigiou nada, você não fez uma troca, você não mostrou atenção, você não demonstrou Sim. cuidado, você não demonstrou ritual. Então, tipo assim, os conceitos da beleza, falo isso muito nesses cursos aqui. O conceito de beleza e o conceito de salão, ele muda muito rapidamente. Então, o que era antes uma condição
limitante, hoje é uma condição favorável de você não ter que preocupar tanto com o tempo da descoloração. Na verdade, o contrário. Quando você tem uma descoloração mais segura, que te dê mais tempo de trabalho, te dê uma qualitativa de você fazer um cabelo mais claro, mas controlando ali o processo da fibra, controlando toda a estrutura desse cabelo, te dá uma qualidade muito maior. Fizemos essa parte toda no lavatório após a neutralização, lavar o cabelo, retirando todos os resquícios de produto e passo 2 do Teraplex. A gente tinha usado o passo 1 durante o processo de mechas, a gente fez a neutralização, mas a gente tem que usar o passo 2 para fechar ali com chave de ouro todos os tipos de remover mesmo qualquer tipo de dano que ainda tenha ficado naquele cabelo e que esse cabelo dure por muito mais tempo. Indicação de tratamento ali pós-mechas, Argan, para quem trabalha com mirra, a linha Luxury para quem trabalha com Mason. Por quê? O Argan ele vai fazer essa nutri-reparação e tem a questão também do antioxidante. Já a linha Luxury, como esse cabelo já foi reconstruído, ele já foi devolvido massa, ele já foi religado pontos, a gente precisa de emoliência para que esse cabelo não fique estático. Então, ali a Luxury vai vir com essa questão da hidratação, devolver flexibilidade para o fio, dar aquele sensorial gostoso, não aquele sensorial de acabou de fazer mecha, ponto ranhagida. Não, aquele cabelo gostoso, saudável, com brilho. E, lógico que a gente precisa de fechar isso tudo com ou um cronograma ou a indicação de alguma linha para a pessoa cuidar em casa. Dentro de Mason, eu optei aí por Omega Complex, por quê? É uma linha que vai ter a questão do antioxidante, vai devolver nutriente, vai dar maleabilidade, vai dar um sensorial gostoso para o cabelo e vai conseguir casar com tudo que foi feito dentro da linha da Mason. Já dentro da linha da Mirra, a gente tem o Color Revival, que vai dar uma hidratação com a questão do antioxidante. A gente tem o Argan também, que vai dar o antioxidante, vai dar a emoliência, vai dar a nutri-reparação na fibra. E, para dependendo do tipo de cabelo, da espessura, cacau, açaí e mel, que é um das linhas mais hidratantes, nutritivas e multibenefícios que tem, assim, dentro da mirra, no sentido Tanto de sensorial, de quanto sensorial. de evolução também de lipídios, de massa Exato. para dentro da fibra capilar. Esses 3 itens junto, cacau, açaí e mel, eles realmente fazem um milagre A gente fala muito no de cabelo. peso molecular, mas Sim, é mais fácil de falar de evolução aqui dentro do cabelo, é massa molecular. A gente vai conseguir trazer mais massa para dentro da fibra capilar. Então aumenta a questão. Quando a gente fala de peso, a gente substitui a palavra peso sempre por massa. Então, massa capilar, massa molecular seria o termo nome correto. certo, o termo correto, a gente poder falar dentro de uma fibra capilar. O açaí, cacau e mel ele vai trazer muito essa massa para dentro da fibra, trazer esse peso Vai que o cabelo ajudar. fazer com que o cabelo ele consiga ter, mesmo se for um cabelo que tem mais onda, mais cacho, após a descoloração, ele vai conseguir fazer ajudar, auxiliar Essas o pontes Teraplex na religação das pontes de enxofre. O cacau, açaí e mel, ele vai ajudar também a trazer essa curvatura, devolver essa curvatura para o fio. Então, vai ajudar bastante nesse sentido. Então, esse foi o nosso primeiro caso. Eu trouxe esse caso porque é uma coisa que acontece muito dentro de salão. E tem muita gente que ainda fica com dúvida de como recuperar um cabelo nesse jeito para transformar ele em mechas no futuro. Tá aí um passo a passo, assim, perfeito, que já foi feito, já foi testado, já fiz eles, ó, várias vezes aqui no salão, funciona super bem. Se você tiver a conexão com a cliente de indicar esse protocolo completo, eu tenho certeza que você vai ter resultados inimagináveis. E a questão do home care, gente, é muito importante indicar um home care para o cliente. Ah, Patrick, mas eu preciso indicar tudo que está aqui? Não. Eu, por exemplo, gosto de indicar os itens principais, mas, por exemplo, Patrick, eu quero um shampoo da Color Revive, porque eu sinto que ele limpa um pouquinho mais. Uso o shampoo da Color Revive. Porém, eu quero a máscara do Argan. Como está dentro da mesma familiaridade ali, pode estar brincando com as máscaras, com o Conde Mask, com os leave-ins, pode, assim, ir adaptando ali conforme aquele tipo de cabelo, aquela cliente, a região onde você está. Sim. Vamos para o caso 2.
O caso 2 já é mais um sabor, né? Que é aquele, assim, básico. Altura de loiro desejado 9,3. Teste de mechas do mesmo jeito, Luxury Blonde, OX de 30 volumes, pausa de 40 minutos. Cabelo com base 5, aparentemente saudável, com residual de mechas na ponta. Resultado: o cabelo abriu perfeitamente, com pouca fragilidade nas pontas, onde havia resíduos de mechas. O cabelo aparentemente está perfeito. Você já vai pegar e montar a mecha em cima dele direto? Não. A gente tem que aprender a criar esses protocolos. Nesse caso aqui, vai ser o seguinte: protocolo indicado para preparação das mechas. A gente vai entrar com o Detox Therapy mais o SOS com Total Repair. Shampoo, SOS mais máscara Total Repair e secar os cabelos com BLX. Exatamente. Aqui a gente vai fazer o quê? Lembra lá que eu falei no cabelo mais danificado? Que mesmo ele tendo passado por todo o processo de tratamento, no dia das mechas, seria interessante aplicar um detox, aplicar alguma máscara, aplicar algum ativo de reconstrução nesse fio? Para o cabelo que está aparentemente saudável, isso aqui que vai ser o divisor de águas. Entre pode dar muito certo e o entre pode dá muito errado, só por ele aparentemente estar saudável. A gente só tem certeza depois de preparar esse cabelo. Então, por isso que a gente sempre vai entrar com algum ativo de limpeza junto com alguma coisa, algum ativo de devolução. A gente sempre vai tirar residual e vai devolver massa, vai devolver peso, para ter esse balanço aí na hora da descoloração. Esse cabelo, ele, por exemplo, ele não passou, ele não tem histórico de piscina, não tem histórico, às vezes, de a pessoa não tem em casa um aquecimento solar, então ela não tem problema, às vezes, com metal pesado. Mas, mesmo assim, com detox therapy, você vai conseguir fazer uma limpeza, retirar resíduos de dentro desse cabelo e, inclusive, de resíduos metálicos, em menor proporção. Às vezes, o cliente não tem, mas, às vezes, só de ter, às vezes, utilizado alguma água de alguma cidade, ou até mesmo a água Passado por alguma viagem, né? é, já pode ter algum resíduo mais antigo, uma menor proporção, mas a máscara da linha da Detox Therapy, ela consegue remover metais pesados em menor quantidade, mas ela consegue trabalhar ali, e de uma forma mais suave, sem agredir os fios. Ela consegue trabalhar um resultado muito eficaz, muito efetivo também. E a gente trabalha aí junto com o SOS, mais a máscara de Total Repair, para trazer ali uma reestruturação capilar, devolvendo ali aminoácidos para dentro da fibra e fortalecendo mais esses cabelos. O cabelo passou no teste, mas não é o teste ele é feito em uma região do cabelo. Às vezes, alguma parte ali que o cabelo pode estar mais sensibilizado, o SOS mais a máscara Total Repair ele vai te trazer uma segurança maior dentro dessa fibra capilar para poder você trabalhar ali com mais segurança dentro do cabelo. Fez o protocolo básico, a gente vai inserir. Ah, tá. Aquele lá é o protocolo para quem trabalha com mirra. Aqui a gente tem o protocolo para quem trabalha com Mason. A gente vai inserir o Metal Clean junto com o normalizador de pH. Nesse caso aqui, tem necessidade de aplicar o balme? Aí não teria necessidade por não ter passado por um processo de ela não estar usando piscina, não estar viajando, não ter encanamento de cobre dentro de casa, então ela pode, às vezes, ter por ter um cabelo mais saudável, eles não têm a necessidade de estar usando o balme. Pode ser usado, mas você pode também trabalhar diretamente só com o shampoo, a máscara, o leave-in e o normalizador de pH. Da Tudo. mesma forma, para poder reestruturar a fibra capilar, porque o teste foi feito em apenas uma parte, a gente precisa de ter certeza de que esse cabelo vai estar 100% saudável. Por isso que é muito importante a gente focar na questão da anamnese e estar com ela na ponta da língua, porque é aqui que vai fazer a divisão entre eu só estou gastando produto ou eu estou fazendo o tratamento que esse cabelo precisa. Porque um cabelo que não tem resquício de cloro, não tem resquício de metal pesado, ele passou num teste de mechas de uma forma mais satisfatória ali. Tem necessidade de eu gastar um balme nesse cabelo? Nenhuma. Então a gente consegue trabalhar só aqui o shampoo, o Metal Clean, normalizador de pH, a máscara, a gente já consegue fazer essa limpeza, já consegue fazer a devolução e você economiza ali na questão do produto. A gente tem que ficar muito esperto com essa questão também Exatamente. do custo operacional por cada serviço que a gente produz dentro do salão. Ah, protocolo das mechas. Pó descolorante, Teraplex, oxidante de 20 e 30 volumes, SOS, da linha Total Repair, Conde Mask, da linha Total Repair, Teraplex passo 2, toalha seca.
O Zé colocou tudo mais Até a bonitinho, toalha assim. seca. Até a toalha seca, ele fez Coloquei questão. aqui 20 ou 30 volumes, que é de acordo com o seu teste de mecha, você vai escolher. Você vai ver se o seu cabelo você consegue trabalhar com um OX de 30 volumes dentro do seu tempo, ou se você precisaria trabalhar com um OX de 20 volumes para você conseguir fazer com mais tempo e você conseguir atingir o mesmo objetivo, com menos agressão também. Olha a equiparação. Lá naquele primeiro caso de um cabelo que está sendo reconstruído para fazer mechas ao oxidante máximo, que a gente trabalha 20 volumes. Aquele cabelo tem mais dificuldade de abertura. Aqui a gente já tem um cabelo mais saudável, a gente já pode trabalhar com OX de 30 volumes ali, dentro de uma zona de cuidado e segurança, analisando bem o fundo de clareamento, textura da mecha. Não é só tacar o 30 volumes e seja o que Deus quiser, não. Tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos ali durante o processo. Mistura o pó com a X20 ou 30, adicione o Theraplex para proteger e tratar o cabelo durante a descoloração. Aqui a gente tem que reforçar a medida correta. A cada 10 gramas de pó descolorante, um pump completo do Theraplex passo 1. Essa é a medida padrão para utilizar o Theraplex. Então, se eu coloquei 50 gramas de pó, eu tenho que colocar 5 pumps completos. 5 pumps completos que a gente fala, gente, é apertar até o final e deixar subir até o final. Apertar até o final e deixar subir. Só assim você vai ter a medida certinha, porque essa apertada ali, ela dá quantas ml? São 3, né? 3 ml. 3 ml. Então, é 3 ml para cada 10 gramas de pó. Fazendo dessa forma, você consegue nivelar tudo certinho. O Theraplex não vai atrapalhar o fundo de descoloração, não vai atrapalhar a velocidade, vai ter o rendimento A pH dele é mais neutro, normal. não vai interferir na abertura da mecha. Então, não tenha medo de usar dentro dessas proporções. Siga com a montagem, conforme a técnica escolhida. Verifique as mechas a cada 5 ou 10 minutos, até chegar no nível de clareamento desejado. É o que a gente falou novamente, né? Buscar o fundo de clareamento certo, sem ter dano, sem passar do nível de clareamento. Se você passou, você acaba tendo mais um problema para resolver no final da mecha. Fora, gente, que a cliente ela cria uma. Eu tinha falado isso na última aula, como é que fala? Uma lembrança afetiva. Ela vai saber que vai ter alguém do lado dela o tempo todo, que ela não foi jogada lá no canto do salão, ela vai ter aquele carinho, aquela atenção, vai ter com quem conversar, vai criando esse laço. Automaticamente ela já vai virar para as outras pessoas e falar assim: nossa, eu fui lá, mas me deixaram nem um minuto de lado, ficaram comigo o tempo todo, tiveram carinho, atenção, cuidado, meu cabelo saiu assim. Então, tudo isso gera um bem-estar, uma experiência, o cuidado, tudo. Não teve que sentar na calçada para esperar o antes. Pelo amor de Deus. Então, tem que criar esses rituais, tem que criar essa lembrança afetiva mesmo na cliente. Limpeza com a toalha seca. Antes de enxaguar, use a toalha seca para remover o excesso do descolorante das mechas. Mistura estabilizadora. Prepare uma mistura de SOS com cone de máscara Total Repair. Aplique a mistura nas mechas para estabilizar o pH e nutrir os fios. Enxague completamente o cabelo para remover o resíduo, certificando que ele esteja 100% limpo. Essa misturinha aqui, você quer falar sobre ela, Zé? Não, a mistura é o seguinte, o SOS, ele é a base de cistina e cisteína, e a gente dá um up com a Conde máscara, não precisa ser exatamente com a máscara, porque aqui eu estou fazendo só uma estabilização desse pH e reestabilizando o cabelo, trazendo ali as ligações de sulfídicas, devolvendo a ligação de sulfídica para o cabelo. Então, com a Conde máscara, eu consigo trabalhar isso de uma forma mais bem efetiva e com custo menor. Uma forma de diluir o SOS e ter uma aplicabilidade mais confortável. Mais confortável. Ele consegue espalhar. Ele faz um creme um pouco mais suave, mas você consegue espalhar isso no fio de 100%. E o resultado ele fica perfeito para você fazer essa estabilização. Eu faço sempre, toda mecha que eu trabalho, na hora de fazer essa estabilização, eu trabalho essa mistura aí. E você economiza muito, né? Meia ampola dá para você fazer o cabelo. O cabelo, dá para trabalhar. Uma ampolinha dá para fazer duas estabilizações e diluindo ela na Conde máscara. Porém, a gente tem que Porém, a gente tem que lembrar que quando você estiver trabalhando um cabelo que precisa de ativos mais diretos, a diluição não é tão viável assim, porque você está trabalhando numa zona de risco. Exato. Aqui a gente está trabalhando com um cabelo que tem uma estrutura que permite a gente fazer a diluição, porque ele não vai ter tantas pontes rompidas assim. Então, a gente consegue fazer esse equilíbrio aí. Trabalhou com cabelo mais sensibilizado?
tenta trabalhar com produto puro. Tem um cabelo que tem uma textura e uma condição que permite você trabalhar dessa forma, faça uma diluição, faça ali a forma que você acha que vai ser mais viável. Mas tem que tomar cuidado com essas questões. Não é todo cabelo que permite se fazer essa diluição, infelizmente. A gente tem que Não, aqui é saber por isso que eu coloquei ele justamente dosar. no cabelo que está mais saudável. A gente consegue. Se eu tenho que estabilizar um cabelo que está dando elasticidade, antes de fazer essa estabilização, primeiro eu tenho que estabilizar aquela mecha com, ou já ir diretamente com o SOS, ou até mesmo o estabilizador de pH, para fazer com que esse cabelo ele retorne à sua condição original, tirando aquele emborrachamento. Se eu for só fazer essa misturinha aqui, é só na hora de fazer o enxágue do cabelo. Eu não estou reestruturando o fio que está danificado. Eu estou fazendo ali o enxágue para evitar que esse cabelo emborrache na hora de eu enxaguar. Estou trabalhando ali uma prevenção. Aplicação do Teraplex 2. Aplica o Teraplex 2 do cabelo ainda úmido. Certifique de cobrir completamente as mechas para fortalecer e proteger os fios pós-descoloração. Deixe o Plex 2 por 15 minutos para uma reparação profunda. Proceda com a tonalização. Após a tonalização, faça um tratamento Fusion CMC ou a linha Mason Base de Omega Complex. Acabou. Para home care pós-mecha, indique um cronograma. Aí, Omega Complex ou Color Vibe, Argan, Cacau, Açaí e Mel. Esses são algumas opções, tá? Nesse caso aqui, como o cabelo está mais saudável, quem quer um fundo de clareamento mais frio e a cliente gosta dessa sensação, pode entrar com Blonde Absolu dentro de Mason, pode entrar com Luxury dentro de Mason, pode entrar com as máscaras líquidas de Nanoforce, dá para trabalhar também. Já dentro de Mirra, todos os produtos, gente. Vai da sua indicação, da qualidade do fio. Aqui é só uma indicação. Exatamente. Só uma proposta que a gente já colocou para você dar uma finalização aqui, indicação de home care. Até a linha da Leban também é muito Perfeita. indicada aqui nessas situações, tá? Para pós-mecha, perfeita. Faça consultorias personalizadas. Descrição. Ofereça consultorias para ajudar os clientes a entender melhor as necessidades de seus cabelos. Benefício. Posiciona o salão como uma autoridade no assunto, aumentando a confiança do cliente. Como que funciona? Sugestão de diagnóstico capilar, planejamento de uma rotina de cuidados e tratamentos específicos, acompanhamento dos resultados e ajustes necessários. E seria isso. Então, a gente está sempre trabalhando essa oferta de propostas, é o que a gente falou durante toda a aula. Propostas indicando para o cliente, mostrando a necessidade de fazer o uso dos cronogramas pré e pós-mechas, trabalhando aquilo ali, trabalhando a necessidade do cabelo receber esse serviço e mostrando a finalidade de cada produto dentro da mecha, dentro do serviço que você está fazendo. Assim você traz uma autoridade para você, levando autoridade para o seu salão, mostrando que trazendo mais confiança para o seu cliente. Falando assim um pouco a grosso modo, você pode ter o mesmo protocolo pregado ali no cantinho atrás do lavatório. Se a sua cliente entender que aquilo ali foi personalizado para ela, você pode vender o mesmo protocolo para todas, que todas vão se sentir únicas. Exatamente. Vai depender da forma como você vai entregar ele, da forma que você vai abordar, da forma que você vai analisar. Pode ser o mesmo. Se ela sentir. Especial para todas. Exatamente. Isso que vai mudar ali a questão dela se sentir confortável e ter essa questão da credibilidade. Gente, essa é a virada de chave. É transformar tudo em um sensorial diferente e único, mesmo sendo as mesmas coisas do dia a dia. Programas de fidelidade. Descrição. Crie programas de fidelidade que compensem os clientes por tratamentos regulares. Benefício. Incentiva a frequência e a continuidade dos tratamentos, aumentando o ticket médio por cliente. Exemplo de programa. Pontos a cada tratamento realizado, descontos especiais ou tratamentos gratuitos após acumular certo número de pontos. Combos também. Combos. Criar vantagens para o seu cliente, trazendo mais fidelização. Aquela cliente que já se torna uma cliente regular, você pode beneficiá-la com
com pontos ou tratamentos gratuitos, de acordo com o que ela faz no seu salão. Numa finalização de mecha normal e especial, quase todo cliente finaliza com combo. Quando você abre aquele argumento ali das primeiras lavagens, lavagens mais delicadas, com relação ao ritual dela, do que ela tem que fazer, ela já se interessa a vir pelo salão, porque ela acha que sozinha ela não vai dar conta. Então, é um ótimo momento de você traçar esses programas de fidelidade para cliente. Essas estratégias elas funcionam muito, igual, por exemplo, nesse primeiro caso que a gente apresentou, a cliente ela teve que fazer 3 sessões para poder fazer o serviço de mechas. Olha que interessante seria você fechasse as 3 sessões, fechasse as mechas, e a próxima lavagem dela pós-mechas seria um brinde. Com certeza ela iria gostar dessa ideia, ela iria vir e iria te agradecer por isso. Até uma segurança para você. Você vê Um serviço de qualidade para Exato. cliente, fazendo a primeira lavagem no salão. Isso já vai criar assim, uma amplicidade de coisas positivas para você e para ela que vai se tornar algo muito interessante futuramente. Muitos clientes já tem o acidente na primeira lavagem, quando ela vai chegar em casa, que lava, às vezes, lá com 3CM, com produto de mercado. Não pode falar mais. Já se foi. Então, é tomar cuidado mesmo. Este é o momento de transformação para os profissionais de beleza. Com as novas técnicas e produtos disponíveis, podemos oferecer não apenas colorações e descolorações, mas também uma experiência completa de cuidado e saúde capilar. Ao explorar essas estratégias de monetização, não só melhoramos nossos resultados financeiros, mas também garantimos que nossos clientes saiam sempre satisfeitos e felizes. É o que nós temos falado aqui. É buscar isso, satisfação, felicidade e o resultado, né? O resultado acaba assim. Principalmente. O resultado da cliente, de satisfação da cliente, já traz o resultado financeiro do salão. Aproveite essa oportunidade para se destacar no mercado e construir relacionamentos duradouros com suas clientes. Gente, o vento tá soprando aí para todos os lados. Vá a favor do vento, que você vai brilhar muito. Então, Uma dica legal é aproveitar, gente, protocolos e rituais a favor do seu marketing pessoal. Todas as vezes, as pessoas sempre ficam falando, mas eu não consigo gravar, eu não consigo diferenciar, eu não consigo fazer conteúdo. Todas as vezes que você insere uma particularidade dentro de um tratamento tradicional, dentro de um processo tradicional de descoloração, cada vez que você insere algo novo, é uma oportunidade de fazer um marketing próprio que você tem. É vender um diferencial para o mercado, é mostrar que você tem uma qualidade, uma segurança, uma particularidade. Então, você transforma o que seria um custo em uma oportunidade a seu favor, tanto de marketing, quanto de resultado presencial, quanto de qualidade e tudo mais. Exatamente. Acabou? Acabamos. Patrick saiu correndo ali, volta no próximo bloco. Ele já está Gente. voltando. Jéssica, é com você agora. Se você for presentear alguém, você pode ficar à vontade. Espero que vocês tenham curtido muito a aula de hoje. A gente fez ela com muito carinho. E quando a gente está montando essas aulas, a gente sempre pensa em quão é assertivo criar essas particularidades e alinhar as coisas aqui dentro do salão. Tá bom? Então, melhora para a gente, melhora para vocês, melhora para todo mundo. Vou sim, Gil, presentear alguém hoje. Só que eu também liberei, se alguém tiver alguma dúvida, para tirar dúvidas com vocês rapidinho. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. O pessoal perguntou assim, além do tio sulfato, qual é qual é mesmo os outros ativos do Balm que sequestra, né? Que sequestra o cloro. No Balm é o tio sulfato de sódio e nos shampoos e nas máscaras é o sapinhos bucorose e a argila verde. Eles vão trabalhar ali em cima dos metais pesados. Do tio sulfato de cobre, de tio sulfato de sódio, ele vai estar simplesmente anulando ali a ação do cloro. Bom? Oi, Oi. oi. Boa noite, meninos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Eu tenho uma dúvida aqui em relação a papel alumínio na hora de separar as mechas, fazer a descoloração. O papel alumínio ele libera algum metal assim no cabelo no momento da descoloração? Não. Não ou sim, aqui tem uma discordância estratégica. O que acontece? O papel alumínio, ele tem um metal presente. Então, tipo assim, pô, eu não uso papel alumínio nas minhas mechas.
Não uso de forma nenhuma. Porque eu acho que vai ante aquela concepção que a gente está prometendo. Até visualmente, mesmo que ele libere zero metal, tem uma condição ali psicológica da pessoa ver o metal ali no processo. Então, tipo assim, e eu falando tecnicamente, laboratorialmente ou não, não sei se é um fator crença, mas depois que eu parei de usar papel alumínio, eu tenho incontáveis menos problemas Sim. com aquecimento, com incompatibilidade. Então, eu não uso papel alumínio. Mas, ô Gil, essa questão de aquecimento tem sido mais porque a gente mudou, você tem mudado a conduta de uso de produtos para proteção e prevenção. Sim. O papel alumínio ele vai fazer ali o aquecimento. O metal pesado ele vai agir dentro do cabelo, vai liberar mais metais para dentro do cabelo com uso contínuo. No caso do cobre, que ele vai ser absorvido pelo cabelo através da água, e o encanamento de cobre também ele vai liberando o cobre dentro, na água e levando para dentro do cabelo. O papel alumínio está ali estático ali em cima ali, e o pós-colorante está por cima. Então ele não vai chegar a ser, vai levar uma absorção mesmo do papel alumínio, do alumínio dele para dentro da fibra. Vou fazer um intermédio aqui entre os dois, quem apoia e quem não apoia. Se você apoia o uso de papel alumínio, tenta pelo menos não lacrar o papel alumínio, deixar uma vazão de ar, Sim. porque quanto mais vazão de ar, menos a chance dele inflar ali e o cabelo Por experiência causar. própria, eu já vi várias vezes papel alumínio ficando verde, ficando preto, ficando assim. Isso que Então, é esse problema. falar que não interfere, eu acho meio complicado. É. Porque se ele dá uma oxidação, se ele muda a cor, eu já vi, por exemplo, tipo assim, na oxidação do papel alumínio, da aquecer e da fumaça. Então, Sim, tipo assim, Jair. vai vir atrás. Isso aí já é do cabelo, gente. Não, sim, mas que acontece uma oxidação ali e o papel É. alumínio interfere, interfere. O cabelo que já tinha produtos neles ali. Esses papéis laminados mais durinhos, geralmente o papel, o lado do alumínio, ele tem uma camada, uma película, como se fosse uma película mesmo de um plástico que não deixa, que Não tem protege. contato direto. Então, tipo assim, se for usar aquele papel que é o O laminado, alumínio de rolo é babado. O aí de tem rolo que já tentar. o de rolo, na verdade, ele não tem proteção nenhuma. E até o papel de mecha, ele tem até uma películazinha suave. Sim, aqui no salão a gente usa um de papel com uma película, não, nem nada, ele é todo de papel Plástico. e um plásticozinho. Funciona super bem, não atrasa a descoloração, o cabelo fica saudável, não tem nada de emborrachamento. É sensacional. A gente tá muito acostumado a usar. Gerou uma polêmica, aliás, estão falando alumínio, alumínio, não alumínio. Isso aí realmente é uma questão que vai de pessoa para pessoa e de sorte também. Tem gente que trabalha com papel alumínio e não dá problema nenhum. Acho que Realmente, também. assim, eu quis perguntar Pra concluir. porque uma vez eu fui fazer, né, umas mechas na touca, na cliente, e aí a cliente, ela pegou, ela sentou no sol e literalmente o cabelo dela pegou fogo. Começou a esquentar, foi uma situação assim, um pouco constrangedora, mas graças a Deus deu certo depois. Tive que Ó, cortar metade do além cabelo, mas deu do, certo. além dos metais que podem ter no cabelo, o aquecimento, às vezes pelo sol, o peróxido, ele tem Bruno, um você ponto, acabou comigo. ele tem um ponto de ebulição maior, mais baixo do que uma água. Então ele vai ferver com menor temperatura, ele consegue fazer um ponto de ebulição. Então por isso dá essa fumaça, tá? E essa fumaça, quando dá ela ali, às vezes o cabelo já tá ali, já começando a ficar bem elástico quando dá Não, esse ponto de fumaça. não põe papel alumínio, não Socorro, põe gente, Eclipse. quase que eu não sobrevivo para ficar nessa live com vocês. Quase que a cliente me Se tá mata. na calçada, O Zé tinha falado no início ainda. Não põe eclipse no sol, não põe papel alumínio, não usa oxidação muito alta e proteja o cabelo. Tá bom? até o uso de Climazon hoje em dia para mecha a gente está evitando de usar aquecimento. E não tem necessidade. Ô, gente, mas Jéssica, aqui não tá foi o produto da Mia que eu usei, não, tá? Foi um pós-colorante de Ah! farmácia. A cliente foi Ô, pro Jéssica, pode sol dar pro Bruno. e quase que ela ficou cozida lá dentro daquele papel Meu ali. Deus. Pegou a Não vassoura, faça correu isso, atrás de Bruno. mim e falou assim: ai meu Deus, vou morrer é hoje. Não faça isso, Bruno, pelo amor de Deus. Ai, Brigadão, viu, gente, pelas próximo. informações. Imagina, Júlio, as ordens. Ai, meu Deus. Como que conseguimos identificar se o cabelo está com acúmulo de cobre?
No Então, teste mexe. teste mecha, ele vai dar reação. Então, provavelmente, ele vai ter ali resíduos de cobre, metal pesado. Mas tem alguns traços físicos que a gente Sim, consegue tem. visualizar. O cabelo Como perde a a flexibilidade, própria a cor oxidação. oxida, ele fica mais rígido, estranho. Dá Dá pra para ter. visualizar isso, Mas no teste mecha, fica mais mais fácil de ver. visível, é. Próxima. Oi, Oi, oi. Oi, oi. pode falar. Eu gostaria de saber qual que é o protocolo para a gente estar oferecendo a plástica dos fios. Um protocolo para oferecer a plástica dos fios? O que que a gente tem que analisar? Não digo na questão pós-mechas e nem pré-mecha. Eu digo na questão normal, um cabelo que não tem Quer saber química, que não tem quando você vai nada. usar a plástica dos fios, é isso? Isso. Tirando a Não. questão de químicas, entendeu? Não antes protocolo de pré-mecha. Uma cliente que não tem química, como que eu avalio esse cabelo para estar Vamos oferecendo a fazer o plástica dos fios? seguinte. Vou te explicar para que serve a plástica dos fios. A plástica dos fios é uma reconstrução com devolução de aminoácidos, massa, lipídios, é um super buster, assim, para Construção. reconstruir o cabelo mesmo, aquele cabelo que está Entendi, socorro. Então, entendi. independente se o cabelo vai passar por química ou passou por química, se ele está com algum tipo de emborrachamento, se ele está com algum tipo de fragilidade, se ele está com algum tipo de. Dano, Intercorrência, né? E qual- Você pode fazer. Se ele passou por muito secador e chapinha e queimou demais, pode usar a plástica também, funciona já, super Não, bem. ele já bacana, parou de bacana. responder, né? Porque ele não consegue, ele já perdeu toda a sua ligação ali, então Mas ele acaba, você vai ele faz devolver isso comigo e ele massa, não você vai para. devolver peso, o cabelo vai devolver densidade. Aquele cabelo muito levinho, que não segura muito tratamento, a plástica vai ajudar também Não, que bastante. bacana, interessante. É bom saber. Ele é o tratamento Obrigada. que mais devolve aminoácidos e o que mais devolve o fator de reconstrução com relação a peso. Já versus o Hum, nanofóssil que consegue penetrar mais profundamente dentro do cabelo, vai até a alfa hélix do fio, vai dentro na parte mais profunda do fio de cabelo. Mas aí o outro hum. já te traz mais intensidade, mais peso molecular, mais A, massa molecular para o fio. a plástica é uma versão tecnológica e moderna das antigas queratinizações. Você Isso. lembra antigamente que o povo comprava queratina para poder passar no cabelo, para Sim, pesar o sim, cabelo, sim, para dar sim, densidade? sim. Então, toda vez que você pensar nisso, ou a cliente antiga sugerir uma queratina, nananã, você vai entrar com um tratamento aminoácido de plástica. Só que ele vai ter muito menos peso, vai deixar o cabelo muito menos pesado e É, não vai trazer é rigidez para esse fio igual o que tratamento igual a antigo era queratização trazia, entendeu? Interessante. Obrigado pelas dicas. Meninos, Oi. meninos. Aí então, no Sim. caso, o nanofósforo vai ter uma penetração mais eficiente que na plástica? A nanofósforo trabalha a nível nanotecnológico. Então, vamos dizer que ela, De dentro para fora. ela atua profundamente. Ela vai Então, trabalhar o cabelo de dentro para fora. A isso. plástica ela vai colocar o produto, os aminoácidos lá dentro e vai fazer uma liberação prolongada ao longo de um mês. Ela consegue fazer essa liberação dentro da fibra capilar, trazendo mais peso, mais densidade para o fio. O nanofósforo vai trabalhar uma reestruturação de dentro para fora. Se você vai subdividir o cabelo nas partes menores do fio, ele vai trabalhar ali naquela parte, naquela região, por ele ter um peso molecular muito menor do que até o da plástica. Depende, É mais mas tem uma questão nanotecnológico. também. Depende de qual ativo você está trabalhando dentro da nanofóssil. E da Exatamente. proposta também. Exato. Vamos resumir o que a gente está falando. Onde que eu vou aplicar um, onde que eu vou aplicar o outro? Se o cabelo oferece um risco, um dano maior, precisa de uma reconstrução maior, mais emergencial, eu vou na nanofóssil. Se eu estou falando de uma reconstrução periódica, eu vou na plástica capilar. Depende. Eu entro em contradição. Por quê? Se você tiver um cabelo Tô brincando, pode falar.
Depende, porque se você tiver um cabelo que tem um grau de sensibilidade muito grande e você aplica a Nanoforce, como ela faz o aquecimento em contato com a água, pode gerar uma ruptura dessa Se mecha. você fazer de forma errônea. Então tem que tomar cuidado com isso também. Mas de forma errônea. O que É. acontece? A Nanoforce ela é uma linha de reconstrução que oferece isso, mas ela oferece, como é que fala? Ela não oferece riscos ao cabelo, ela Não. oferece riscos se ela é usada de De forma forma errada. correta. Primeiro, Exatamente. ela tem um shampoo próprio, que é um shampoo lipante delicado, que já prepara esse cabelo para receber o produto. E depois, se você não errar a concentração ali entre base e carreador, você tem zero problemáticas com relação ao uso. O que acontece nessas problemáticas? A problemática acontece quando as dosagens de carreador com os ativos são São feitas de forma incorretas. errada. Então, se você faz certinho o processo, reconstrói a fibra ali, ou você pode até direcionar, por exemplo, você está com medo, chegou a um ponto que o cabelo está muito fragilizado, você pode, depois da mistura feita, você pode diluir com a máscara, você pode depois trabalhar ali a finalização de forma certinha, que você vai ter zero problema. Então, continua ainda com o meu raciocínio de se você está precisando de socorro, se aquela cliente chegou, o que acontece muito com esse tipo de cabelo? Geralmente, quando esse cabelo vem nesse nível para a gente, ele não é um cabelo que a gente fez. Geralmente é um cabelo que outra pessoa fez, a pessoa perdeu a confiança no cabeleireiro e ela quer migrar para outro salão, porque ela precisa de socorro. Então, se a pessoa precisa de socorro, a primeira coisa que você vai falar é: sensorial de Nanoforce é um sensorial que não vai fazer uma entrega na hora, mas ele vai segurar aquele cabelo ali na cabeça. Exatamente. Então, você vai começar ali com uma reconstrução, com um processo de tratamento, para você interromper aquele dano, aquela queda que está acontecendo. Então, trabalhar com nano nesse período, aonde você vai reestruturar essas pontes e fazer esse cabelo se manter ali de dentro para fora, eu acho mais eficaz. Não que a forma do Patrick não seja, não que a plástica não responda. Ela consegue fazer também essa devolução e essa reestruturação imediata. Mas A Nanoforce ela vai conseguir trabalhar com mais eficácia de dentro para fora, pelo seu peso molecular. O tamanho da molécula da Nanoforce é muito menor do que a molécula da plástica. Então, ele consegue ir mais profundamente dentro do fio e consegue trabalhar isso de lá de dentro para fora. Essa questão do dano que o essa Patrick penetração colocou, aqui que o Gil colocou aqui, que é mais interessante nesse sentido. O cabelo está precisando de algo que vai trabalhar de dentro para fora. Essa forma de trabalhar de dentro para fora, ela pode não te trazer o sensorial que a plástica traria, às vezes nesse sentido. Eu ainda colocaria um buster nesses casos. Sim. Se você tiver um cabelo que está emborrachado demais, está degradado a ponto de partir na mão, a gente já estudou os protocolos de recuperação de fibra. Entrou com SOS ou com normalizador de pH. Exatamente. Religue essas pontes, depois... garante que o interior da fibra vai ser forte o suficiente para ser reconstruído de dentro para fora. Então, tem o Patrick levantou uma aspas que ela é muito importante e a gente tem que esclarecer ela de forma muito clara. O que acontece? A gente já viu e analisou casos de rompimento de fibra, onde a pessoa entrou com um tratamento, mas ela entrou com um tratamento ali de nanoforça sem antes nem normalizar essa fibra do cabelo. Consultou a cliente, eu fui lavatório e lavou. Com questão de reconstrução, e a pessoa não normalizou ali o processo, e já entra ali tirando a com água, sem estabilização, não é nem questão de você estar usando ativo, não é nem a questão de você estar usando ali o aquecimento, etc e tal. É o choque. O choque que você causa. Então, por exemplo, independente se é a plástica, independente se é a Nanoforce, esse cabelo vai ter choque. Esse cabelo ele vai ter que ter uma preparação para receber reconstrução. A reconstrução nunca pode ser de alto impacto. O cabelo, muito necessidade, ele precisa de reconstrução como necessidade primordial? Sim, mas ele tem que estar preparado para receber a reconstrução. Ser estabilizado para receber essa reconstrução. Que está tudo aí nos protocolos que a gente colocou para vocês. Estabiliza primeiro, trata depois. Fechou? Ô, gente, brigadão, tá? Aqui, eu tenho uma observação para fazer para vocês, que através das aulas de vocês, eu parei de usar vinagre para minhas estabilizações, tá? Agora eu utilizo só SOS, estabilizador de pH. Pelo amor de Deus.
Então, eu tenho muito a agradecer vocês cada Oi, vez que tudo eu... bem? Oi, tudo bom? Brigadão, viu? Por não. Por nada, Bruno. Pode dar o kit pro Bruno, pelo amor de Deus, dá o kit de tratamento para ele. Próximo. Bom dia, Oi. Boa noite. boa Boa noite. Deixa eu te noite. falar. E- Eu sempre trabalhei com SOS, eu sempre vendi para meus clientes o seguinte, o SOS, ele agia na cutícula para paralisar a ação do produto. E o normalizador é depois que eu indicava eles para normalizar o pH. É errado? Não é errado, mas assim, eles têm funções muito parecidas. O que que É, acontece? Como a gente está falando de marcas diferentes, e de protocolos diferentes, quando a gente está falando de normalizador de pH, ele vem lá junto com o todo de tratamentos, numa sequência de tratamento que você vai fazer ali, desde desembaraçar o cabelo até finalizar com o normalizador de pH. Quando você faz esse ritual dentro de mês, você não precisa trabalhar ali com a questão do SOS. Como antes Hum, a gente já tinha o SOS numa condição com ticket também melhor, você consegue essa normalização. Se, por exemplo, uma cliente chega no salão com um dano e eu vou submeter lá ao tratamento, eu costumo usar um normalizador de pH por causa da apresentação que ele faz. Então, ali eu submeto o normalizador de pH, deixo uns 20 minutos, deixo aquele cabelo em pausa e depois eu direciono ele para um tratamento secundário, que pode ser de reconstrução, nutrição ou hidratação. Tanto faz. Então, você cria um ritual de apresentação. O SOS, como o próprio nome já diz, SOS, que é um socorro, ele vai estar ali à sua mão todas as vezes que você estiver criando um procedimento químico ali, no ato. Então, o normalizador de pH, eu trabalho ele junto com um tratamento, onde eu quero paralisar uma química, ou melhorar uma condição de um cabelo, ou criar um aspecto anti-idade. E o SOS na mão, na hora do pânico, do terror e da aflição ali. Então, eu exatamente. posso continuar indicando dessa forma os dois, porque os meus clientes, eles usam os dois com a minha indicação, entendeu? Problema usar os dois. Pode. O SOS tem um pH um pouco mais baixo do que o normalizador tem um pH um pouco mais baixo do que o SOS. O SOS tem pH 3 e o normalizador tem um pH 2. Então ele vai paralisar de vez Mas é mais a rápido. química, é mais rápido do que o SOS. Só que o SOS tem mais, ele tem a cistina e cisteína que vão ajudar a reestabilizar as pontes de enxofre. Mas o normalizador também ele consegue fazer essa estabilização. Um outro detalhe também é que ambos os produtos são produtos de bancada. Mas quando eu tenho que indicar e eu tenho que explicar bem para minha cliente como que ela vai usar, com qual periodicidade ela vai usar, para casa, no máximo que eu indico é o normalizador de pH, por causa da apresentação, e aí também ensinando também a forma dela Mas usar. eu acho que a Elza é representante, Distribuidor. né? Você Distribuidora, está né? falando cliente salão, Elza, ou Sim, cliente? em salão, eu sou distribuidora. Da Entendi, distribuidora. entendi. Então você pode indicar das duas formas. Então Ok, não tá errado obrigada, Dini. você falar isso, não. Só que ele não vai agir cutícula e o outro vai agir lá dentro, não. Os dois vão agir Vão lá agir dentro. mesmo na forma. Todos vão agir Todos dentro dentro do do córtex, córtex. mais No corte. profundamente, por questão de peso molecular, tá? Ok, brigadão. Pessoal, boa noite. É, Voltando aqui à questão das mechas, Gil, vocês colocaram em relação à questão do papel alumínio. E qual seria o papel mais indicado para fazer as mechas? Se não, o alumínio Olha, não eu- indicado. pode pegar o papel lá. O papel de aplicação eu já uso, que eu tenho aqui, eu uso ele há uns 3 anos e eu adoro. Ele é um papel mesmo, que tem uma película de silicone, assim, Como é de que ela tem plástico. entender? Mostrar o papel é mais fácil. Ele é um papel fininho que tem uma película de plástico por cima dele. Então ele é descartável, não tem nada que limpar, eu uso, ele tem um custo baixo. Então Parece eu até uso e aquele de descarto. frango. Isso, tipo um papel de assar frango. É, Só que ele vem cortado certinho assim no certinho. papel. Mas eu trouxe Aqui os dois ali para comparar para você. Aqui, eu ó. costumo Eu uso utilizar esse o papel fininho, olha. isomatrável. Chama o Easy Wick. Ele é um papel fininho, um papel mesmo, tipo um papel esse normal que a gente usa em impressora. E ele tem uma película de plástico com umas bolhas de ar na frente. Se ele faz um puxar ali, aquecimento essa mais película controlado. solta. Deixa eu ver se solta Não, aqui esse pra vai você. soltar. Tem uns que soltam.
Pode tirar. Pode falando do outro, que eu tô tentando soltar isso aqui. Já esse outro papel é aquele Seguir. papel laminado, é o papel com a parte laminada, tem a parte que vai trazer o aquecimento, mas o aquecimento dele Ele ainda é tem, menor do que o aquecimento do papel Felipe, alumínio. ele tem E uma tem uma película de Ele- plástico Ele de tem ele não tem, nada porque é o Então, seguinte, pra seguir esse laminado dele também não é o alumínio Tá vendo? especificamente, é uma Ele é um coloração. certinho. ele chega lá, ele é um papel, ó, que tem um plásticozinho colado. Ó. Tá vendo que ele tem umas Sim. bolinhas? É um papel normal. Eu adoro esse papel. Entendi. Ele é fácil de dobrar. Como ele é muito leve, ele cola no pó E não descolorante. Então, escorrega. você não precisa ficar, como é que fala? Dobrando ponta, dobrando papel. Ele é um papel ótimo. Quando você não quer nem repassar a mecha, você usa dois, um em cima e um embaixo. Ele é perfeito. Adoro. Essa dica também de Eu não trabalhar assim, dobrar muito maquete, o papel é sensacional. porque aí ele não fica gerando gás dentro do cabelo, dentro Não do marca papel, muito então bem. o cabelo não fica aquelas partes, aquelas pontas mais. Aquelas partes que vai sobrando, subindo gás e fazendo aquelas Esse coisas. papel também é uma outra vantagem dele, que mesmo que você coloque muito daquele papel no cabelo, ele não pesa. Ele é Exatamente. muito leve. E até mais leve do que Certinho. esse alumínio aqui, Muito esse laminado. Esse Já laminado tem ele um vai, ele tempo vai, ele vai que... torcendo e pode ficar mais difícil de prender do cabelo. Entendi. Eu uso o isomantado. Não sei se vocês já utilizaram ou se conhecem. Isomanta. Aquele de papel é muito parecido com a isomanta. A Sim. diferença é que ele é descartável, né? Não tem pavor de limpar aquelas isomanta. Realmente é ruim para limpar. É. Mas Mas já é era isso. melhor do que o papel alumínio. Eu prefiro, se tivesse que Sim, escolher, deixaria isomanta no segundo lugar. É, sim, sim. Obrigada. A isomanta dá muito volume também. Eu É. acho que ela dá muito volume no cabelo. Dá, pesa bastante a cabeça. Pronto. Então, Certinho, meninos. bom? Obrigada. Jéssica, como se Então, fosse agora eu vou sorteio. sortear, pessoal. Hoje eu vou sortear um pó descolorante Luxury Blonde e uma OX, a escolha de quem for sorteado. Então, só um minutinho, deixa eu ver se a pessoa aqui ainda está conosco. E hoje nós vamos sortear para Márcia Pinho. Márcia, me chama lá no WhatsApp, tá bom? Para me pegar seus dados, para estar te enviando seu brinde. Ah, foi quase você, Parabéns, Márcia. Márcia. Ô, Jéssica, dá um SOS pro Bruno para mim, eu pago. Só para ele não usar adoro. mais vinagre, Gil? Não, pelo amor de Deus. Bruno, um SOS para você por minha conta, tá? Bruno é ótimo, Pode gente. botar no meu Não saiu. Não acredito que o Bruno saiu. Sai não, cara. Não, ele tá ainda, ele Ah, tá tá lá. ainda. Tá. Eu tô aqui, Gil. Eu tô aqui. Ai, gente, Eu eu passo mal acompanho com ele. todas. Pode Aqui, eu vou mandar. pegar com. Ô, Nossa, meu Gil. coração